Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Nós estamos no capítulo 13. É um capítulo bastante grande, mas vamos tentar aqui fazer com que ele não venha ficar muito grande, tá bom, pessoal? Então vamos começar a leitura aqui. Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocavam as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70, a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado a conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu o curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade. Muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo, mas não virão. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvirão. Isso aqui, pessoal, é muito interessante, né? Então, assim, realmente a pessoa, quando ela se converte verdadeiramente, ela tem o prazer de ouvir a voz do Eterno, né? E Jesus falando aqui, Jesus representando o Eterno, falando com eles, né? Seria algo sobrenatural. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora ele vai explicar a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Essa do verso 21 é de uma grande maioria das pessoas quando ouve a palavra, quando passa por algum momento difícil, abandona a fé, né? Então, nesse verso 21, muitas pessoas encaixam nela. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essa aqui também é outra que muita gente hoje, no século XXI, se enquadra nela, principalmente a teologia da prosperidade, que tem em várias igrejas. E finalmente o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Yeshua lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ó Senhor, que é que vamos tirá-lo? Quer que nós vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresce juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e faz seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Yeshua falou todas essas coisas às multidões por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é Yeshua, é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. As boas sementes, então, são as pessoas que aceitam a fé, né, em Yeshua. O joio são os filhos do maligno. Então, o joio são as pessoas que não creem no eterno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai.
aquele que tem ouvidos, ouçam. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, é apanhada toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Yeshua: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhe disse: Por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Yeshua saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde é que vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Yeshua lhe disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é quem um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o capítulo 13. Que o Papai do Céu possa estar abençoando todos em nome de Jesus. Fique na paz e um grande abraço.